Graça e paz, queridos. Estamos aí mais uma vez, quarta aula, a última aula desse módulo Educação Cristã. As demais aulas já estão aí no canal, você pode assistir, acompanhar. E nós estaremos entrando nessa última aula sobre Educação Cristã. Já quero te abençoar, declarar o melhor de Deus sobre você. Foi um tempo maravilhoso do Senhor e eu sei que Deus tem muito mais para nós. Quero orar por você, quero te abençoar. Pai, em nome de Jesus, entramos neste último módulo, nesta última aula, Senhor, deste módulo de educação cristã. Senhor, que a nossa mente, o nosso coração se abram para receber do Senhor. Que esta quarta aula, Senhor, possamos receber todo o rema que o Senhor tem para nós. Quero abençoar cada um dos teus filhos, Senhor, declarando paz e prosperidade sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Falamos um pouco aí, dando uma recapitulada, né, nessa matéria que nós vimos da disciplina, a revisão geral. Você aprendeu o vocábulo educação. Vimos ainda que nós temos, nos tempos de Jesus, a criança já deveria ser ensinada. Você viu ainda que todos os rabis judaicos deveriam aprender uma profissão física e também a responsabilidade de ensinar. E hoje nós entramos aí já nos últimos temas desse módulo de educação cristã, especialmente aqui sobre instrução e educação. Essa matéria ela é de uma autoridade muito grande, porque ela nos faz entender da responsabilidade que cada um de nós temos de ensinar, de conduzir, de mostrar, de dirigir pelo caminho do Senhor. E instrução e educação andam juntos. Então aí na sua página 22, no sentimento etimológico da palavra, não existe ministério da educação. Existe, sim, instrução. O governo só pode instruir na ciência, não pode instruir na consciência. A educação da consciência é de foro íntimo do indivíduo. Não devemos confundir instrução com educação. Alô, está comigo? A educação é muito mais profunda do que a instrução. A instrução é da inteligência, a educação é da consciência. A instrução faz bem ao homem, a educação faz o homem bom. Ambos são necessárias. Mas a mais importante é a educação da consciência. Pensa um pouquinho nisso. A consciência é aquilo que vem de dentro. É aquilo que te torna bom. É o que te capacita. É o que te dá poder de decisões do certo ou do errado. Então é esta consciência que te leva além. Do mundo dos fatos, ciência não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores. Já a consciência, fatos, produzem valores, porque os valores vêm de outra região. Os valores vêm da tua consciência, da tua educação. Os valores vêm de dentro de você, de tudo que lhe é ensinado, de tudo que lhe foi gerado, de tudo que lhe foi mostrado. Na esfera em que estamos, não pode haver real educação, a não ser no caso de a pessoa que está recebendo a educação, o educando, sofreu uma profunda transformação crítica. E essa transformação só acontece pelo Espírito de Cristo. É Ele quem muda, molda a consciência do homem, transforma um velho homem numa nova criatura, muda a maneira de pensar, de falar, de andar, de agir, muda toda a sua cultura. Ou seja, faz transbordar do conhecimento, da revelação, da unção de Deus. E aí, então, a sua educação, o seu caráter, a sua moral é completamente transformada. Aí vem uma mudança radical. Por isso que é tão importante e necessário buscar o conhecimento do Senhor. Estar mergulhado na palavra. A ciência não pode abolir a maldade do homem. Por exemplo, o adultério, a inveja, o homicídio, a mentira. Só a consciência pode causar esta abolição ou essa libertação total. Mas quando ela não for iluminada, o homem continua no plano horizontal da inteligência.
Ou seja, é através do conhecimento. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a palavra de Deus, quando você mergulha na palavra de Deus, a educação, ou seja, o conhecimento da palavra, a revelação, ela muda você completamente. É aí que vem uma grande transformação. Já se foi o tempo em que se dizia ingenuamente: abrir uma escola é fechar uma cadeia. A experiência prova que grandes malfeitores da humanidade não foram analfabetos. Foram pessoas, homens, que não educaram a consciência. Ou seja, tinha muito conhecimento, muita educação, mas não houve uma mudança na consciência. Eles não foram instruídos, ensinados na palavra. Não houve uma libertação, uma transformação de conhecimento. Então eles tinham uma sabedoria mais humana, mas não procuravam conhecer a palavra, ou não foram educados, ou não se moveram. Então pensa assim comigo. Muitas pessoas pensam, e isso é triste no meio da igreja, mas dizem assim: já que o ladrão roubou 30 anos, morreu na cruz e foi salvo, então quando eu estiver perto de morrer eu vou para Jesus e está tudo certo. E infelizmente essa filosofia, ou essa ideia, foi colocada na cabeça de muitos cristãos, especialmente uma geração fraca, que não mergulha na palavra, e estão aguardando um momento de idade ou de mais velhos para poder dizer assim: agora eu posso voltar para Jesus. Ô querido, tudo que você está perdendo na tua juventude, por falta de instrução. Não, já que eu vou aproveitar o mundo e daqui 20, 30 anos eu volto para a igreja, aceito Jesus e está tudo certo. Será que está tudo certo? E todo o tempo e toda a oportunidade que você teve para fazer a obra do Pai, será que você vai esperar a velhice? Isso é uma teologia profana. Isso é uma teologia de facilidade. Jesus te chamou para santidade. Jesus te chamou para conhecimento, para buscar a palavra, para ser alguém que vai fazer a diferença nesta terra, para marcar territórios. Então pensa assim comigo, aí na sua página 23, o homem profano, divorciado da verdadeira educação, abusa de tudo. O homem fanático, escravo da ignorância religiosa, recusa tudo. Agora o homem liberto da tirania do ego, do velho homem, curado e restaurado, que um dia chegou à plena consciência do ser, esse sabe usar sem abusar. Então o profano abusa de tudo, o fanático recusa tudo, agora o educado sabe usar tudo. Quem não souber usar sem abusar é melhor recusar. Alô, você está aqui? Pensa comigo isso. Eu e você somos chamados por Deus para receber a educação de Deus. O homem profano é material, afirma o mundo sem Deus. O homem fanático afirma Deus sem o mundo. Agora o homem consciente ou conscientemente espiritual afirma o Deus do mundo no mundo de Deus. O Senhor é quem governa, o Senhor é quem estabelece, o Senhor é quem faz toda a diferença. Então pare nesse momento e pense: o que nós temos feito para o Senhor em educação? Como que está a nossa vida de conhecimento, de consciência diante de Deus? Andando com Deus e com os homens. A religião ensina o homem a andar com Deus. A educação cristã ensina o homem a andar com Deus dos homens e com os homens de Deus. Quando você entende isso, não basta andar com Deus, é necessário andar também com os homens de Deus. Você precisa ter o conhecimento, você precisa andar com Deus, mas é importante você praticar a verdadeira religião e ser também um homem religioso. Alô, você está aqui? É você ser um homem bom para fazer a obra de Deus. E não fazer a obra de Deus apenas para ser um homem bom. É você andar com Deus na consciência, mas você também andar com os homens que Deus preparou nessa terra. Aí você se torna luz. Aí você se torna alguém diferente. Alguém que vai conquistar, alguém que vai ensinar. Alguém que vai fazer discípulos, que vai gerar pessoas, que vai transformar vidas através da sua educação. Alguém que vai ter o cuidado no que fala, no que pensa, no que ensina. Porque você recebe agora a educação de Deus. Nem todos que praticam religião são bons.
mas os homens bons praticam a verdadeira religião. Então eu preciso ter conhecimento da palavra, eu preciso me envolver na palavra. Muitas das vezes o homem meramente religioso acha que é suficiente agradar a Deus ou agradar ao homem, mas você precisa andar com Deus e ser bom para os homens. Quando que eu consigo isso? Quando a minha consciência, quando a minha educação muda, quando eu tenho certeza de quem eu sou. Para se entender com Deus, que é infinito, basta ser reto e bem intencionado, traçar o seu pensar e agir com linhas paralelas à grande paralela da vontade de Deus. Mas para não entrar em conflito com as 1001 linhas tortas dos homens, isso sem se entortar junto com eles, você precisa ter consciência. Você precisa saber quais as decisões que você tem tomado. Você precisa ter cuidado com o que sai da sua boca, com o ensino que você fala, porque pelas tuas palavras serás justificado, ou pelas tuas palavras serás condenado. Por isso é necessário você parar, é necessário eu parar e pensar, o que eu tenho feito realmente para o Senhor? Por que eu digo isso, querido? Porque é triste o estado do homem, falta de bondade. O homem que não tem um coração bom é triste, mas é muito mais triste o estado do homem saturado de religião, ou seja, que está vazio de bondade. Por que eu tenho falado desses dois assuntos? Porque as pessoas têm se envolvido numa religião, mas têm esquecido que a consciência, a certeza, o conhecimento, a revelação da palavra de Deus, a educação, essa educação cristã abrange tudo isso, é o que tem faltado. E por isso as pessoas têm se acumulado ou se feito dentro de um espírito religioso e têm se esquecido de todo o conhecimento da palavra de Deus. Tem se esquecido tudo o que o Senhor tem falado. Não basta você experimentar em si próprio, querido, a consciência do mundo, mas a cultura do reino de Deus tem que estar impregnada dentro de mim e de você. Nós somos representantes do reino. Nós somos representantes do plano, do projeto de Deus para essa terra. O plano de Deus começa com família. O plano de Deus coloca salvação, libertação, cura, transformação, mudar completamente corpo, alma e espírito. Te levar a uma metamorfose, a uma mudança completa. Mas isso começa aqui. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou seja, do vosso entendimento. E está cheio de pessoas que são mestres de si mesmo e não param para ter instrução, para entender a inteligência, a educação da consciência, não param para entender que precisam mudar, que não basta ter uma consciência humana, mas é necessário ter uma mudança espiritual. Por isso, pare um pouquinho e pense como tem sido a nossa vida cristã, a nossa caminhada, a nossa educação cristã, como temos nos movido diante disso. Na sua página 24, a instrução da inteligência e a educação da consciência. Na escola secular, a criança recebe instrução na inteligência. Nos princípios cristãos, ela recebe educação na consciência. A inteligência dá luz, mas não dá força. A ciência ilumina a mente da criança. A palavra de Deus ilumina a consciência da criança. O que você fala, o que você faz e o que você pensa. É na tua consciência que está e precisa ser implantado esta educação de cristãos ou a educação cristã de quem nós somos no Senhor. De como temos nos movido em Deus. De como temos andado diante do Senhor. O homem instruído na ciência crê no testemunho dos historiadores, porque não presenciou o fato da história. Crê na palavra dos químicos e dos físicos, porque acha que eles não se enganam e não querem o enganar. Crê na autoridade dos matemáticos, dos astrônomos. Crê que quase todas as teses e hipóteses da ciência, porque ultrapassam horizontes. Crê nas moléculas, nos átomos, nos elétrons, nos prótons. Crê na gravitação, crê nos princípios. O que assusta mais é que o homem que vive de atos e crenças descrê do próprio Deus. Eles creem em toda a ciência,
mas não creem no próprio Deus, sendo que o próprio Deus mostra a ciência e que a ciência prova o próprio Deus. Muitos ou tais homens são instruídos na inteligência, acreditam em tudo que a ciência diz. E se a ciência e quando a ciência e ela prova a existência de Deus, muitos até creem na existência de Deus por causa da ciência, mas não creem na sua consciência. Alô, você está comigo? O cientista não pode explicar quem é Deus por A ou B, e por isso ele descrê de Deus. E o mais horroroso de tudo isso é que não falta quem crê em tudo o que eles pensam e cogitam, mas na hora de crer em Deus, não crê em Deus. Porque vai além da explicação humana, vai além do raciocínio humano. Agora está mais provado que a inteligência joga luz na mente, mas não joga força na alma. Por isso, eduque a criança nos caminhos cristãos, a fim de que na escola secular, na escola bíblica, na igreja ou em qualquer lugar, ela venha receber a luz, a revelação, o conhecimento na inteligência, nos princípios cristãos, que ela receba consciência, ou seja, na sua consciência, a força, a revelação, a luz do que é se mover e andar em educação cristã. Do que é se mover e andar debaixo do princípio da palavra, de que a teologia ela vem para acrescentar, ela vem para desenvolver, ela vem para trazer o crescimento e a maturidade para você. A maldição da inteligência centrífuga. E aqui eu quero, na sua página 25, lembrar com você quando Paulo estava no Areópago, quando ele estava ali em Atenas, aguardando Timóteo, Silas, e vocês conhecem bem a história. Ele passava ali, eu fico imaginando Paulo no meio daquela multidão de deuses, naquela feira de deuses, e Paulo agora convertido, restaurado. A história diz que ele passa, em um dos dias lá que ele estava andando, ele encontra um altar ao Deus desconhecido. E ele se aproveita daquele momento ou daquela situação para pregoar ou para anunciar. Eu fico imaginando certo dia, quando ele passa ali, ele encontra naquela esquina ou naquele lugar, aquele destaque, e a dedicatória diz assim. Então Paulo, certo dia ao descer a ler essa dedicatória, urgia Paulo falando aos atenienses do Deus desconhecido, esse Deus que foi revelado em Jesus. As palavrinhas que estavam escritas lá é Agnus Theo, que era um veemente brado do paganismo, ou seja, o Deus desconhecido. Então Paulo chega lá e começa a falar desse Deus que eles não conheciam em Atenas. Que não lhe havia sido revelado, e que não havia uma imagem, não havia uma escultura que se assemelhasse, mas que ele ia além dos outros deuses. Eu tenho certeza que naquele momento, muitos que estavam parados, dos que pararam ali para ouvir Paulo naquela hora, cessou. Fico assim pensando, nessa altura, o auditório deve ter ficado em dúvida, sem saber se Paulo os elogiava ou os criticava. Mas Paulo continua e diz que esse Deus desconhecido não vive nas estreitas cláusulas dos vossos templos, nem o ouro, nem a prata pode representá-lo dignamente, porque ele é puro, ele é espírito e ele é verdadeiro. Pensa como é que esse povo ficou, querido. No meio de tantos deuses, Paulo agora chega e fala, olha, ele é maior do que todos esses outros deuses. Isso é consciência. Isso é educação, é conhecimento na consciência, na mudança de mente. Paulo agora começa a levar essa revelação da maturidade, da mudança, do conhecimento de quem é o verdadeiro Deus, no meio de todos os falsos deuses. Prossegue Paulo. Não há um Deus nacional deste ou daquele povo. Deus é supranacional, ele é transcendente, é também imanente, pois nele vivemos e nos movemos. Atos 17, 28. Depois dessa exposição filosófica, Paulo lançou 4 pensamentos que não conseguiu terminar.
E dentro desse nosso tema de educação cristã, eu quero que você guarde esses 4 pensamentos. Primeiro, a taxa de ignorantes ao que não conheciam a Deus. Quantas pessoas muitas das vezes estão dentro da igreja e não conhecem Deus? E é minha e sua responsabilidade educá-los, ensiná-los, conduzi-los no caminho da verdade. Quantas pessoas ainda estão em volta na nossa casa, os nossos vizinhos, a nossa parentela, que ainda não conhece o verdadeiro Deus? Alô, você está aqui? Esse é apenas o primeiro pilar. Quantas pessoas ignorantes, por falta de conhecerem a Deus, estão sendo condenados ao inferno? Segundo, exige sincera conversão do erro para a verdade, do vício para a virtude. Paulo agora diz assim para eles, olha, muitos estão perdidos aqui por ignorância. Depois ele diz, olha, há uma grande multidão, mas Deus exige sincera conversão, ou seja, deixar o erro, uma verdadeira mudança de posição, uma tomada nova. Alô, você está aqui? Tem que deixar a verdade tem que deixar o erro para a verdade. Tem que deixar o vício para a virtude, para a correção. Estamos dentro da igreja e muitas das vezes contestamos. Hoje nós temos visto tantas pessoas contestarem a paternidade. Mas a Bíblia diz que toda paternidade que tem na terra se deriva do Pai Deus, do Abba. E que toda a paternidade ela vem do Senhor. Então como que eu vou negar a paternidade agora? E as igrejas estão pregando contra. Tem igrejas negando o dízimo. Então é hora de ensinar a verdade. E deixar a mentira, deixar o erro para a verdade, para a luz da revelação da palavra. Terceiro pilar, e muito importante, Paulo fala para eles, e o juízo do Senhor virá. Queridos, poucas pessoas têm falado de arrebatamento, de fim dos tempos, de apocalipse, de escatologia, das coisas dos últimos tempos. Poucas pessoas têm confrontado o pecado, falado a verdade. Por quê? Porque muitos estão preocupados com uma igreja cheia, uma igreja com multidão. Mas eu tenho que estar preocupado em falar, querido, Jesus voltará. É preciso ensinar toda a verdade, não é meia verdade, não são passos da verdade, mas nós precisamos ensinar toda a verdade. Então Paulo começa a falar do juízo final. Breve Jesus voltará. E como eu e você estamos preparados? E se estamos preparados e buscando ao Senhor, como temos ensinado aqueles que estão debaixo da nossa tutela, do nosso ensino, da nossa direção? Aqueles que estão debaixo da tua autoridade. Temos mostrado para ele o que é pecado, temos ensinado de verdade. Paulo fez que isso é educação cristã. Alô, você está aqui? E o quarto pilar, ou o quarto pensamento que Paulo traz, ele diz, ou ele menciona, e a ressurreição dentre os mortos. Quando Jesus voltar, cada um de nós haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Se hoje você falar dessa obscuridade que está no mundo e até mesmo dentro da igreja, de salvação, libertação, cura, transformação, há uma nuvem escura que ainda tem cegado a tantas pessoas, mas Deus tem chamado eu e você como luz. Educação é luz, é conhecimento, é revelação, para que eu e você nos levantemos como apregoadores, como alguém que vai anunciar a palavra. Quando Paulo abre a boca, ele coloca esses 4 pensamentos, e ele coloca toda essa obscuridade no meio da Grécia, onde existia toda a luz da ciência e da religiosidade. E agora ele chega e diz, ei, é preciso ter educação na consciência, é preciso ter mudança. É isso que eu e você devemos fazer hoje. Estava provado que o homem escravizado pelo gozo material, pelo orgulho intelectual, jamais poderia compreender a mensagem do Divino Mestre. Sabe o que acontece hoje? Muitas pessoas
senhores e mestres de si mesmo, estão com a mente cauterizada e já não aceitam mais a revelação da palavra, já não aceitam mais que haja mudança, que haja transformação, porque do jeito que eles estão, está bom, está confortável, está financeiro, então para que vai mexer? Mas como poderia simpatizar com os homens de dores, esses sorridentes e gozadores da vida fácil? Paulo sabia que era mais fácil abraçar o evangelho os escravos do orgulho da inteligência. Ou seja, ele sabia que muitos dos que estavam ali não iriam e não queriam e não estavam dispostos, por causa da ignorância ou por causa do conhecimento humano, não estariam dispostos a se abrir para uma mudança de mente, para transformarem-se. Não consta que Paulo escreveu nenhuma carta aos atenienses. E nenhuma das suas cartas ele menciona os atenienses. Paulo escreve cartas às igrejas de Corinto, de Tessalônica, de Filipe, de Éfeso, de Colossos, de Roma, da Galácia, mas não consta nenhuma carta paulina aos cristãos de Atenas. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que Paulo pregou ali, mas o coração do povo estava fechado? Alô, você está comigo? Só que nós não podemos calar a nossa boca. E não podemos parar ou deixar de ensinar e instruir em toda boa palavra. A maldição do orgulho da inteligência. As pessoas colocam a sua inteligência acima de tudo e não recebem na consciência. O expediente da fé começa onde terminam os recursos da inteligência. As coisas materiais podem ser inteligidas, mas as coisas espirituais só podem ser instruídas, e a instrução, ou seja, vem através da intuição, ou seja, resultado de esforço mental, ou resultado de quem busca Deus. Por isso a criança deve ser educada na fé. Quando você recebe fé cristã e você se alimenta dela, então as coisas espirituais começam a se discernir, ou a se revelar, ou a se mostrar para você. Isso não depende só da inteligência humana, por isso que há um orgulho, pessoas que estudam muito. E há até certas teorias contrárias a fazer um curso de teologia, a se preparar, a buscar, porque a pessoa se enche de conhecimento humano e se recusa a receber o conhecimento ou a inteligência ou a educação na consciência. E por não serem instruídos, ensinados na fé cristã, nos preceitos da palavra, aí diz não fazer teologia do diabo. Alô? Por isso esta matéria, educação cristã, eu a tive como uma das matérias mais importantes. Porque é onde nós somos instruídos, ensinados, levados por Deus a viver a revelação. Por isso eu quero te desafiar, querido, a você ler com carinho essa apostila, anotar, rabiscar, marcar tudo, sabe, ficar atento a cada parágrafo, a cada palavra, a cada instrução. E quando você lê, você anotar, sabe, você ter prazer de fazer a revisão, de fazer todos os exercícios, para que você cresça na graça, mas você cresça também no conhecimento da verdade, para que você seja apresentado como um obreiro maduro, que maneja bem a palavra da verdade, que tem consciência da palavra, que se move bem, que não tem do que se envergonhar, mas que anda segundo a palavra de Deus e se move na palavra de Deus. Por isso eu quero te desafiá-lo a isso. Aí na sua página 28 está a revisão dessa matéria geral. Aprendemos que a disciplina para muitos é sinônimo de sacrifício, sofrimento e renúncia, mas é através dela que o homem se autoeduca. Vimos também que a palavra castigar significa purificar, e que o castigo nunca deve ser por ira ou vingança, mas somente para disciplinar numa pedagogia sadia e instrutiva. Você viu também que não existe aloeducação, só existe autoeducação. Está dentro de você, você precisa lançar, crescer. Tudo isso que nós estamos dando para você é luz, é revelação,
É conhecimento para você pegar e colocar na tua educação ou na autoeducação. Aprendemos ainda que não basta andar com Deus, precisamos também andar com os homens de Deus, ou os homens que Deus preparou. E para concluir, vimos também que mesmo com todos os recursos da sabedoria e espiritualidade de Paulo, não houve grande progresso do evangelho em Atenas, por causa da maldição do orgulho da inteligência. Nunca seja senhor de você mesmo. Nunca seja mestre de si mesmo. Mas tenha prazer de ouvir, de se alimentar, de comer da palavra de Deus, de buscar a palavra do Senhor de todo o seu coração, de buscar a revelação de Deus. Você tem aí a apostila na sua mão, você tem aí os questionários. Se você tiver dúvidas, você pode fazer. Tivemos um vídeo aula presencial, mas também você pode mandar um e-mail, tirar suas dúvidas, mas se alimente da palavra do Senhor. Faça com que este material e esse tempo de estudo valha muito a pena. Quero declarar um tempo de crescimento sadio, um tempo de revelação da palavra do Senhor no teu coração, na tua vida. Você será alimentado pelo Senhor e receberá a revelação fresca do Senhor. E eu te aguardo para esse próximo módulo. Nós estaremos falando sobre a martiologia. E esse é um tema e uma matéria muito forte. Então prepara o teu coração para algo novo. E hoje nós encerramos esse módulo de educação cristã com essa quarta aula. Já quero te abençoar, declarar a prosperidade de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor te guarde e te proteja. Que a unção do Senhor venha sobre você. Que haja revelação de Deus em toda essa palavra. Que toda essa palavra se torne um rema no teu coração. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.